Graças a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Todos felizes com Cristo. É muito bom estar aqui. Um dia especial. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais. E agora para mim, né, irmãos? Glória a Deus. Minha princesinha está ali na frente para me ouvir pregar, né? Cuida dela, senão o bicho pega. Graças a Deus por isso. Estou feliz. Hoje meu tio está aqui. Anderson, Deus abençoe. Tia Jaque, Pietro. O resto já é de casa, né? Então, é bom que vocês estão no mesmo, senão a gente pega no pé na segunda-feira, né? Faltou domingo, já dá zebra. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Livro de Gênesis, capítulo 35. Eu tenho alguns minutos ainda. Livro de Gênesis, capítulo de número 35, verso 16 ao 21. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Você crê assim? Diga glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 35. A minha tradução é a NVI. Eu vou pregar expondo o texto e conforme eu vou pregando, você vai passando o texto. Combinado? Livro de Gênesis, capítulo 35, verso 16. Quem achou, diga eu achei. Está escrito: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Verso 21, e eu encerro, está escrito: Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Midigal. Midigal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza. Feche os teus olhos por um minuto. Eu quero apenas fazer uma oração e nós já vamos ministrar a santa palavra de Deus. Pai eterno, nós te agradecemos por este momento em sua presença, porque nós vamos ouvir a tua palavra e sabemos que a tua palavra é aquilo que guia a nossa vida. Eu quero lhe pedir que nada nos seja ocultado aqui esta noite. Eu quero lhe pedir que nada, Senhor, nos seja impedido de contemplar aqui esta noite. Que a tua graça, que a tua unção, que a tua revelação venha estar sobre este ambiente e que todos nós possamos ser alimentados por esta palavra. Eu oro pelos pais que estão aqui presentes, eu oro, Senhor, pelas famílias aqui representadas, e eu peço que esta mensagem venha de encontro ao coração do teu povo, porque antes mesmo, ó Deus, de eu ter aqui esta oportunidade, o Senhor já havia marcado este encontro com os teus filhos. Eu oro, Senhor, que a tua rema venha transformar a vida aqui esta noite, venha transformar ambientes familiares, reconstruir, curar. Ó Deus, que esta palavra lançada, meu Pai, possa produzir frutos abundantes na vida daqueles que a ouvem. Que nós sejamos como terra boa, que o nosso entendimento seja aclarado aqui e que toda palavra, Senhor, contrária possa cair por terra, mas que em tudo o teu nome seja glorificado. Leva a mente do teu povo cativa a tua palavra. É o que nós oramos e lhe pedimos no nome santo de Jesus. Todos digam amém. Amém. Assente-se, aplauda ao Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 35. Ele narra uma história que eu posso dizer para você que é uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia. Ou, melhor dizendo, ela pode vir a ser uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia. Eu sei que eu vim pregar hoje para um público específico. Eu vim pregar para um público que talvez, em algum momento da sua história, você pensou que a sua vida seria um sinal de fracasso, um sinal de derrota. O capítulo 35 de Gênesis, ele vai narrar exatamente esta condição. Você vai perceber alguns personagens, alguns protagonistas nessa história, a exemplo de Jacó, a exemplo de Raquel,
e um menino chamado Benjamim. Qual é o nome dele? Jacó é alguém que nasceu em uma família crente, nasceu em um berço evangélico, assim nós podemos dizer. Ele nasce já guiado por promessas. Jacó nasce já na expectativa de viver promessas de Deus. Entretanto, Jacó não nasce em um lar perfeito. Você vai descobrir que Jacó, ele nasce, cresce em um ambiente um tanto quanto disfuncional, um ambiente um tanto quanto complicado. Você vai perceber na história de Jacó que ao nascer, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho, visto que ele é gêmeo de Esaú. Quando ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, alguém lhe dá um nome e determina ali como ele seria chamado pelo resto da sua vida. Determina ali como ele seria conhecido por todos. O nome dele, Jacó, significa aquele que agarra, aquele que... Outras traduções vão dizer suplantador. Por que não falar aquele que tenta ultrapassar? Jacó, ele nasce com a fama de que é aquele que tenta ganhar a vida fácil. Jacó cresce com a fama de que ele é aquele que tenta tomar o que não é dele. Ele cresce com a fama de que o pai tinha algo especial. Mas, entretanto e todavia, você vai perceber que Jacó não tem controle sobre sua própria história. Jacó vai passar por uma experiência durante a sua infância e adolescência, onde ele vai experimentar um lar que o pai ama mais a Esaú, a mãe, entretanto, ama mais a próprio Jacó, e isso vai causando dentro de Jacó algumas complicações emocionais, por que não falar de caráter? Isso tudo vai projetando quem Jacó seria no futuro. Você sabe que em um determinado momento da história de Jacó, e eu vou fazer isso aqui bem rapidinho, em um determinado momento da história de Jacó, Jacó precisa fugir de casa. Fugir porque dentro de casa houve uma complicação, uma desconversa. Ele tenta e rouba a primogenitura do irmão, ele rouba a promessa, a bênção do irmão. O irmão busca matá-lo, ameaçado, ele corre, foge, vai para a casa de Labão. Lá ele trabalha 7 anos para casar com sua esposa Raquel, casa-se com Lia por ter sido enganado, posteriormente casa-se com Raquel e durante mais 7 anos ele trabalha para Labão. Alguns anos ele permanece na casa de Labão como escravo, como trabalhador, como alguém que produz prosperidade alheia para o outro, até que um dia ele decide voltar, repita, decide voltar para a casa do pai. No meio do caminho ele recebe uma notícia. Qual é a notícia? O teu irmão está te perseguindo, o teu irmão quer a tua caveira, o teu irmão... A situação era complicada para Jacó, mas Jacó, no meio desse caminho, ele chega em um ambiente transformador. O nome deste ambiente nós conhecemos como Val de Jaboque. Passa a família, passam-se os bens, e Jacó fica sozinho no Val de Jaboque. Você conhece a história, Gênesis 32. Ele luta, ele sofre, ele batalha com o anjo. Ele diz, me abençoe, enquanto não me abençoar eu não te largo. Aquele anjo olha para ele e fala, me solte, menino. Ele diz, enquanto o Senhor não me abençoar eu não te largo. Jacó estava dizendo, até aqui eu vim marcado por traumas, por percas, por dificuldades, por palavras que não definiam o meu futuro. Mas hoje, naquele dia, Jacó tomou uma decisão, enquanto o Senhor não mudar a minha história, eu não o largo. O Val de Jaboque é um ambiente transformador. É uma briga acontecendo. Aquele anjo olha para Jacó e pergunta, e aí, quem é você? Ele responde, ele diz, eu sou Jacó. Como quem confessa todos os erros que cometeu, como quem confessa todos os delitos que cometeu. Quando ele põe para fora, Diácono Luiz, tudo aquilo que ele sente, porque ele era taxado como enganador, como suplantador, como trapaceiro, como aquele que não daria certo na vida. Quando ele põe para fora isso, aquele anjo do Senhor olha para ele e diz, então a partir de hoje, você não será mais Jacó, mas será Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Naquele ambiente de confissão, entrega e rendição,
Aquele homem, aquele anjo olha para ele e diz assim: neste lugar de anonimato, neste lugar de particularidade, é o lugar que eu tenho para transformar a tua história. É por isso que eu disse que eu vou ser bem rápido nisso aqui. Por quê? Porque se Deus te trouxe aqui, é só para dizer para você que você pode ter chegado como Jacó, mas vai sair daqui como Israel. Você pode ter chegado daqui cheio de falhas, cheio de erro, cheio de preocupação, mas vai sair daqui como um Israel de Deus. Agora a grande questão a respeito de Jacó é que Jacó, ele, como todo homem no período bíblico, eu diria, ele era pai de muitos filhos. Ele queria filhos. Chega um tempo na história de Jacó, ele acerta-se com o seu irmão, ele recebe o nome de Israel, mas Jacó, ele vai criar os seus filhos ainda debaixo de algo que o perseguia. Eu diria que poderiam ser as repetições de comportamento. Jacó vai criar os seus filhos ainda debaixo de um certo peso emocional e espiritual. Certo dia, e eu entro no capítulo aqui, Jacó está a caminho de Belém, de Betel, a um mando de Deus, depois de Diná, uma das suas filhas, ter passado por um momento, eu diria que difícil. Quando ele está a caminho de Betel, diz o texto, a certa distância de Efrata, Raquel estava grávida e ela começou a dar à luz. Ela está caminhando e agora eu gostaria que você imaginasse a cena. Ela tem que parar no meio da caminhada. Ela tem que parar no meio do seu empreendimento. Ela tem que parar no meio da direção divina para gerar aquilo que ela carregava. Não era um ambiente, eu diria que agradável a nós. Imagine você um deserto, imagine você um lugar de ruínas, de pedra somente. A vista poderia não ser tão bela, a vista poderia não ser tão agradável, mas é aquele ambiente em que Raquel vai dar à luz a um menino. O parto é complicado, o parto é desastroso. Raquel começa a sofrer aquele parto, e ainda a parteira, na vontade de trazer uma palavra motivacional, diz: não tenha medo, não temas, porque o que você está gerando, ou o que está nascendo, é um garoto, é um menino. Posso falar uma coisa, sim ou não? Quantas vezes nós temos parteiras ao nosso redor, tentando nos dar uma palavra de conforto em meio ao nosso tempo difícil, em meio ao nosso tempo de crise. E nada do que nos fala pode consolar a nossa alma. Nada do que nos fala pode consolar o nosso coração. Raquel está ali dando à luz, mas o sofrimento é tão grande que ela não liga para a palavra de consolo. E quando ela está prestes a morrer, ela vai liberar o nome daquela criança. E o nome daquela criança é Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Filho da minha. E aqui você vai perceber o retrato, talvez, de algumas famílias. O retrato, talvez, da tua própria história e da tua família. Eu sei que, talvez, alguns de vocês não nasceu em um berço de ouro, com um pai presente, ou até com uma mãe presente. A vida te trouxe até aqui. E glória a Deus que sobreviveu, diga aleluia. Graças a Deus você sobreviveu. É por isso que quando você olha para o cenário do capítulo 35 de Gênesis, você pode se identificar com essa história. Jacó, alguém que cresceu em um ambiente disfuncional. Agora, sua esposa está dando à luz a um sonho. Você concorda comigo que filho é um sonho? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele nasceu em um ambiente de tanta dor, que quando a mãe olha para a criança, ela não consegue olhar para ele e profetizar coisas boas. Ela vai olhar e vai dizer: Benoni, filho da minha dor, filho da minha dor. E este é o primeiro ponto da minha mensagem. Você vai descobrir que esta realidade de Raquel e de Jacó é uma realidade marcada pela dor. Quando o menino nasce e Raquel dá o nome de Benoni, ela está profetizando ou proferindo um destino, sim ou não? Na cultura judaica, você vai descobrir que o nome tem um peso muito maior
do que apenas identificação. O nome carrega significado, o nome carrega propósito, o nome carrega destino. O nome é como se fosse uma profecia gerada. Quem está me entendendo, diga amém. Quando ela então determina um nome, eu diria que um tanto quanto destrutivo para o seu filho, ela não se preocupa, pastor Rob, com o futuro da criança, mas com aquilo que ela estava vivendo no momento. E quantas vezes, talvez você como pai ou você como mãe, determinou palavras aos seus filhos, sem se preocupar com o que seria gerado no futuro? Quantas vezes você liberou alguma palavra sem se preocupar com o que isso poderia gerar na vida do seu próprio filho? Eu cuido de jovens e adolescentes já tem quase 7 anos. E alguns pais já conversaram comigo sobre os filhos. E eu sempre digo aos pais, eu olho para os seus filhos e eu sei quem são os pais. Porque muito do que os nossos filhos são e serão um dia é determinado por aquilo que nós liberamos. Quem concorda, diga amém por isso. E era isso que ela estava fazendo, profetizando algo que ela ainda tinha dentro dela. Existe algo na psicologia chamado de projeção emocional. Projeção emocional. Projeção emocional é basicamente transferir para outra pessoa a dor não resolvida. Uma dor que você possui e você transfere a outros. Como é que eu faço isso? Ou em que momento isso acontece? Exemplo, você pode ter transferido as dores do seu passado fragilizado quando você liberou uma palavra aos seus filhos, dizendo, você não vai dar em nada. Quem sabe você já ouviu isso no passado. Você pode ter transferido dores aos seus filhos quando em algum momento você disse, você, perdão da expressão, é burro. Quem sabe você cresceu ouvindo isso. Por que não falar da agressividade? Um pai muito agressivo, você olha e ainda diz, mas eu vivi isso no passado e não morri. Fazendo uma transferência da sua dor não curada ao filho que você está criando. Você já parou para pensar na responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? Você já parou para pensar, e eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o que é que você tem liberado sobre a vida dos teus filhos? O que é que você tem liberado sobre a vida dos teus? Eu me lembro em um dos episódios em que a minha filha ainda estava na UTI. Durante 45 dias ela ficou na UTI, por 15 dias ela ficou na alcinha, uma sala de preparação para vir embora, 60 dias internada. Em um dos dias na UTI, eu com a mão dentro da incubadora, sem poder pegá-la no colo ainda, eu lembro que eu fiz uma oração muito específica. Sabendo que Deus havia de livrá-la e tirá-la dali, graças a Deus, está aqui para a glória de Deus. Nesta oração, com a mão na mãozinha dela, eu orava e eu falava, Senhor, eu a libero para a sua obra. O meu desejo é que ela possa fazer em Cristo aquilo que eu não possa fazer durante a minha estada nessa terra. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu a libero para os feriados que eu não vou poder sentar à mesa com ela, mas ela estará fazendo a sua obra para a glória do seu nome. Eu com a mão sobre ela, eu profetizava bênçãos, eu profetizava para que o Senhor pudesse levar as nações. E lembrando que talvez as palavras que eu ouvi no meu passado não eram relacionadas à obra de Deus. Eu ouvi um jovem dizer para mim uma vez, que o pai olhou para ele e disse assim, eu espero que você coma lixo. Uma criança de 12 anos ouvir o pai dizer para você, eu espero que você coma lixo. Você já parou para pensar? Sim ou não? Isso é uma transferência de dor. É uma transferência de algo que você viveu e talvez hoje esteja repetindo com os seus filhos. Isso acontece em situações de frustração. Quem sabe você é um pai ou uma mãe que projeta sonhos nos seus filhos que você não conseguiu realizar. Quer investir em algo que os seus filhos não nasceram para fazer, mas é um desejo seu e você projeta isso neles sem perceber que você está tentando definir um destino que o próprio Deus já escreveu. Aleluia. Salmo 139, o salmista vai dizer que todos os nossos dias, quantos dias? Quantos dias? Já foram escritos no livro. Quem é que escreveu a história do teu filho? Quem é que escreveu a tua história? Quem está me entendendo, diga amém. E o que está acontecendo aqui é que Raquel sente tanta dor,
que ela quer proferir uma palavra que ela não entende o peso que esta palavra carrega. Ele é Benoni. Quando olhassem para ele na escola, iam dizer, filho de dor. Sabe aquela palavra assim, você não era nem para ter nascido? Você foi um acidente. E eu chegar na casa dos parentes, Benoni ia passar, iam olhar para Benoni de canto. Falar, esse menino matou a mãe no parto. A identidade que ele carrega é uma identidade de quem nasceu em um acidente. Raquel está tão preocupada com ela, que esquece aquilo que o próprio Deus poderia determinar sobre aquele menino. Quem está me entendendo, diga amém. Grave o seguinte, a dor não tratada de um pai pode se tornar a identidade de um filho. A dor não tratada de um pai pode se tornar a identidade de um filho. Eu sei que eu estou pregando para pais, mães, avós, enfim, que talvez o teu passado esteja determinando a identidade do seu filho. Agora o que me chama a atenção é que no verso de número 18, coloca para mim, você vai ver que há uma mudança no cenário. Raquel deu à luz e deu o nome de Benoni. Olha o que diz o texto. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de o pai, porém. O pai, vamos focar? O pai. Esse porém aqui é uma conjunção verbal que traz uma mudança significativa na história de Benoni. Você vai descobrir que Freud, se você pesquisar, eu só lembro disso, ele diz uma frase que diz o seguinte: não posso pensar em nenhuma necessidade na infância tão forte quanto a necessidade de proteção de um pai. Vou repetir. Freud disse, não posso pensar em nenhuma necessidade na infância tão forte quanto a necessidade de proteção de um pai. Quando Raquel dá o nome de Benoni, o pai, porém, não aceita com que o seu próprio filho vá viver uma vida determinada por uma circunstância. Olhe para mim. O pai não vai deixar com que o seu filho que haveria de crescer fosse determinado por um momento de sofrimento que ele teve. O porém aqui, presbítero Edivan, é um pai que se coloca de pé para dizer, os traumas que eu passei no passado não determinam o futuro daquilo que gerei. Os traumas que eu sofri no passado não determinam aquilo que eu estou projetando ou que Deus projetou para aqueles que eu gerei. É por isso que eu preciso dizer que o papel do pai tem o poder de mudar a história dos seus filhos. Só um aleluia, repito, sem gaguejar agora. O papel do pai tem o poder de mudar a história dos seus filhos. Eu posso contar agora porque eu sou... Eu subo no monte, volta e meia, e eu oro pela minha filha. E a minha oração ela é específica. Senhor, o que eu passei ela não passa. O que eu vivi de trauma ela não vai viver. O meu fracasso ela não vai viver. Por quê? Porque quando um pai se põe de pé, ele tem poder de mudar a história daquele filho que gera. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aqui você vai perceber que a importância do papel do pai se manifesta em 4 elementos essenciais. Quantos eu disse? Quantos eu disse? Primeiro, um pai precisa ser presente. Um pai precisa ser? Um pai não precisa ser apenas provedor. Mas um pai tem que ser presente. Precisa estar próximo. Presença física e emocional. Um pai precisa estar envolvido com o filho. O pai não pode ser aquele tipo de pai que sai de manhã para trabalhar, volta de noite e fala assim, eu já estou dando tudo que você precisa, não me enche as paciência. Sim ou não? Repita, um pai precisa ser presente.
Um pai ausente deixa espaço para que o mundo crie os seus filhos. Se você como pai não for presente, você está abrindo espaço para que o mundo crie e eduque os seus filhos. Aí o que acontece? Depois você vem pedir para mim oração. A culpa é do missionário que colocou o líder de jovem para pregar no domingo, dia dos pais. Acerte com ele. Mas se você for presente, você vai entender que o mundo não determina os passos do teu filho. Mas como foi dito, você é o espelho dele. A maneira que você se comporta é a maneira que ele vai se comportar. É igual aquela história que o missionário contou aqui uma vez. Diz que o pastor foi almoçar na casa de um irmão. Conversa vai, conversa vem. E o filho daquele casal chegava no pastor, olhava de um lado, ia para o outro, olhava do outro lado, ia para o outro, olhava para o outro lado. E ficava olhando para o pastor até que o pastor olhou para ele. O que foi, menino? Ele, não, eu estou procurando onde é que está a sua outra cara. Porque meu pai sempre fala que você tem duas caras. Sim ou não? Um pai precisa ser presente. E ser presente é ser exemplo. Diga glória a Deus. Segundo, o pai precisa ser protetor. Neemias 4,14 está escrito: lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Um pai precisa ser protetor. Há uma diferença entre você ser protetor, biblicamente falando, e você ser protetor no sentido exagerado da palavra. Tem gente que protege demais, sim ou não? Sim ou não? Você tem que deixar teu filho viver também. Senão não erra, não aprende, depois vira um banana. Sim ou não? Principalmente se for menino. Eu fico preocupado com os meninos de hoje. Só o sangue. Você tem que dar para eles o conselho de Davi. Qual foi o conselho que Davi deu para Salomão? Seja homem, rapaz. Não foi? Seja homem. Sim ou não? Repita, presença. Só dois. Presença. Proteção. Provisão. 1 Timóteo 5:8. Coloca para mim. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O papel do pai é prover dentro de casa. O papel do pai é prover para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Esse é o papel do pai. O papel do pai não é jogar em tigrinho e aventurar o salário. O papel do pai não é usar o dinheiro para suas próprias vontades na prostituição e na cachaça. Se você está tendo recurso financeiro, é para você dar uma qualidade melhor para a sua família. Oh, aleluia! Glória a Deus! Se alguém não cuida dos seus, esse negou a fé, e é pior do que um incrédulo. Diga misericórdia. Quarto ponto. Um pai precisa ter presença, repita: presença, proteção, provisão e princípios. Coloca para mim Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e 7, se não me falha a memória. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Verso 7. Ensine-as com persistência a quem? A quem? Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar quando se deitar e quando se levantar. A responsabilidade do pai é ensinar a Bíblia. Sim ou não? Sim ou não? O pai pode ensinar tudo, né? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que o escritor está dizendo? Bíblia. For ter assunto com o teu filho, Bíblia. Eu tenho dó da minha, coitada. Tenho dó. Se com os jovens eles sofrem, imagina a hora que ela puder entender. Esses dias eu vi um pregador dizer que lá na China, ele é um pastor da China, missionário. Com 4 anos de idade, as crianças começam a memorizar a Bíblia. Por quê? Porque em algum momento eles podem ficar sem Bíblia. Então eles memorizam os capítulos. Eu olhei para minha esposa e falei, Quem achou a ideia de Deus, diga glória a Deus.
Mas com o teu você não quer fazer, né? Sim ou não? Um pai precisa transmitir princípios, valores espirituais e eternos, moldando o caráter dos seus filhos. Jacó fez isso com Benjamim. Quando ele olha para Benjamim, para Benoni, e diz, esse menino não é Benoni, mas ele será Benjamim, ele está ressignificando a história daquele menino. E eu e você temos o poder de ressignificar a história dos nossos filhos. Posso abrir um parêntese para dizer que você não precisa ser pai biológico para você mudar a história de um jovem, de um filho. Você pode ser um pai espiritual, você pode ser um líder, você pode ser um padrasto. Meu pai de criação não é meu pai biológico, mas nós somos em 4 irmãos. 2 são filhos dele, Guilherme e a Júlia, que congregam conosco. Meu irmão mais velho, que nós somos filhos do primeiro casamento da minha mãe, há muitos anos atrás, que minha mãe já é uma senhora. Fecha a porta, fecha a porta. E eu sempre digo que o meu padrasto, ele tem 4 filhos, 2 dele, mas o preferido não é dele. Satanás se levantando na hora da mensagem. Quem está me entendendo, diga amém. Porque você pode mudar o destino de alguém. E eu vim aqui te encorajar a fazer isso, a voltar para sua casa mudando destinos, redefinindo propósitos, redefinindo identidade. Não chegar mais dentro de casa com palavras pejorativas, mas profetizando bênção, profetizando milagre, profetizando alinhamento de propósito, profetizando coisas extraordinárias na vida dos céus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jacó, quando ele diz assim, ele é Benjamim, ele é o quê? Benjamim significa filho da minha destra, filho da minha destra. Biblicamente falando, destra é lugar de honra, é lugar de autoridade, lugar de poder, lugar de bênção. Jacó estava olhando para o filho e dizendo, esse menino aqui, ó, vai honrar o meu nome. Esse menino aqui vai ocupar lugar de bênção. Esse menino aqui vai ocupar lugar de autoridade. Ele estava profetizando sobre os filhos de Elias e dizendo, o que eu sofri no passado, ele não sofre. Ele vai viver coisas extraordinárias. Você como pai, como mãe, como familiar, precisa ir para sua casa com uma boca santa, profetizando coisas extraordinárias. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Grave bem, a palavra de um pai pode curar traumas e reescrever identidades, redefinir destinos. Sim ou não? Lembra a criança que eu falei que o pai disse que ele deveria comer do lixo? Sim ou não? Sim ou não? Esse foi o meu pai biológico, quando eu tinha 12 anos de idade. E eu tenho um relacionamento muito bom com ele hoje. Ele lá e eu aqui. Mas a gente se relaciona bem. Volta e meia a gente faz negócio junto. Já teve caso dele me ligar, ô, você tem tanto aí para me emprestar para fazer uma quitação, eu já te devolvo. Tenho, velho. Você está me entendendo? Sim ou não? Nós temos o poder de curar, de reescrever e redefinir destino. Agora grave bem que eu estou encerrando. A dor não é o destino, é uma coluna. Repita comigo, a dor não é um destino, é uma coluna. Verso 19 e 20, coloca para mim. Essa é a NVI de 2009, eu queria de 2010. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de... que é Belém. Verso 20. Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. O que é que Jacó faz? Quando Raquel morre, ele muda o nome do menino e diz não é Benoni, é Benjamim. Ele vai erigir sobre o altar de Raquel uma coluna. Vai erigir uma, como quem diz o seguinte: aquilo que eu vivi como trauma não é símbolo de perda ou tragédia. Ele vai transformar aquele cenário de dor em um marco visível para as próximas gerações. O que é isso? Diácono Luiz, ele vai usar aquilo como testemunho. Sempre que ele passar por ali, ele vai poder contar o testemunho. Eu vivi esse trauma, mas não é a minha realidade, não é a realidade dos filhos que eu criei. Você está me entendendo? Sim ou não? Nós não precisamos fazer dos nossos traumas do passado um ambiente onde nós criamos altares de adoração. Está sempre lembrando, eu faço isso porque meu pai fez isso comigo. Eu bato na minha esposa.
Glória a Deus. Tudo bem? Você está me entendendo? Sim ou não? Coluna representa estrutura. Você concorda? Sim ou não? Essa estrutura pode ser uma sustentação para a sua família. Colunas sustentam estruturas, mantendo tudo de pé. Pais que aprendem a sustentar o emocional e espiritualmente a sua família, tornam-se referência e segurança para os seus filhos. Se você for uma pessoa segura emocionalmente, você vai se tornar uma referência para os seus filhos. Não um pai desesperado, sem fé, que não acredita, que desiste na primeira oportunidade. Mas você precisa se manter posicionado. Diga posicionado. Segundo, você pode usar esse trauma que você viveu no passado como memorial para os filhos. Você pode usar como testemunho para gerações. A sua vida precisa e deve ser um testemunho. Glória a Deus por isso, tudo bem? E último, eu encerro. Quem me dá mais 5 minutos, diga amém. Tenho pelo menos mais 30. Verso 21. Olha o que diz o texto. Israel partiu novamente e armou acampamento. Diga aí, Israel partiu novamente. Presbítero Edivan, eu encerraria essa mensagem falando sobre a mudança de Benoni para Benjamim. Mas o verso número 21, ele me chamou a atenção. Porque você vai descobrir que no capítulo 32, Jacó tem um encontro com Deus e Deus muda o nome de Jacó para Israel. E não existe outro momento antes do capítulo 35 em que Jacó é chamado de Israel. Só no 32 e no 35, 21. E eu olhando para o texto, eu pude perceber que Jacó só conseguiu ser aquilo que Deus determinou para ele quando ele parou de replicar comportamentos que ele já havia passado. Ele só chegou a ser Israel de Deus quando ele abandonou ou quando ele encerrou um ciclo de sofrimento. Você está me entendendo? Você está me entendendo, sim ou não? Você só vai poder conseguir usufruir daquilo que Deus determinou para você quando você romper com um ciclo de sofrimento. Capítulo 32, verso 28 de Gênesis, Deus falou, você não é Jacó, você é Israel. Diga, você é Israel. E no 35, 21, o escritor vai dizer, ele é Israel mesmo. Por quê? Porque agora ele não replica mais comportamento. Ele encerrou um ciclo de sofrimento. Ele encerrou um ciclo de tristeza. E agora ele de fato é o Israel de Deus. Pai e mãe que me escuta, olhe bem para mim e eu encerro com isso aqui. Você será o que Deus chamou você para ser quando você encerrar o ciclo de sofrimento que você teve no passado. Deus quer que você viva o melhor dele nesta terra. Mas para isso você precisa encerrar tudo aquilo que te trouxe até aqui com traumas, com dores, com percas, com danos. E hoje ele está dizendo, encerra o ciclo de sofrimento e começa a viver os planos extraordinários que eu tenho para você, para a sua família, para os seus negócios, para a sua casa, diz o Senhor. Encerra os traumas. E o Senhor está dizendo, começa hoje um novo tempo, começa hoje uma nova história. E o que o Senhor está falando ao meu coração, pai, mãe que me escuta, encerra o tempo de sofrimento e começa a determinar palavras proféticas sobre a vida dos teus filhos, palavras de bênção sobre a vida dos seus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Grave bem, ele não repetiu o que recebeu. Ele podia ter deixado o nome do menino de Benoni, sim ou não? Você concorda? Sim ou não? Olha, se fosse hoje, olha o trabalho que daria. Cartório e tudo. Sim ou não? Mas não. Ele decide, fala, não. Me chamaram de Jacó no passado, Deus mudou minha história, eu não sou mais Jacó. Agora eu sou Israel. Eu não vou deixar meu filho ser determinado por rótulos que outras pessoas dão a ele. Esse menino será Benjamim, filho da minha destra. Você está me entendendo? Deus te encontrou, sabe para quê? Me pergunte por quê. Só a resposta todo mundo perguntar. Para poder alcançar os seus. Fica de pé comigo. Deus te encontrou para poder alcançar os seus. Salmo 128, coloca para mim. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e a sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você assumir a identidade que Deus te deu, te prepara.
Coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa, na sua família. Você crê assim? Você pode dizer um amém bem forte? Eu quero fazer algo profético aqui. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu vou pedir para você fechar os teus olhos agora. Todos com os olhos fechados. Porque o que vai determinar o teu futuro é o ciclo de sofrimento que você encerra aqui e agora. Se você encerrar o ciclo de sofrimento aqui e agora, o Senhor vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Antes de Deus olhar para os seus filhos hoje, Ele está olhando para dentro do seu coração. E Ele deseja trabalhar em você, para depois trabalhar com você. Então, com os teus olhos fechados, eu quero que você mentalize os traumas que você viveu, as palavras que, derivada desses traumas, você liberou sobre a tua família. Quem sabe você é um pai que já liberou palavras de maldição, que você disse para o seu filho: você não vai dar em nada, você não vai dar certo. Uma mãe que já falou isso. Mas hoje, se você encerrar este ciclo, o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Com os teus olhos fechados, eu quero pedir que você ore comigo. Senhor, nós te louvamos pela sua santa palavra. E nós entendemos, Pai, que nós precisamos encerrar os ciclos de sofrimento que nos trouxeram até aqui, para que nós de fato possamos ser o Israel que o Senhor nos chamou para ser. A minha oração por estas famílias, por estes pais, por estas mães que aqui estão, é para que o teu Espírito Santo venha operar como um bálsamo no coração dos teus filhos. É para que o teu Espírito Santo desça agora, com cura, com libertação e com milagre. A tua palavra diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o meu desejo, Senhor, é que o Senhor venha transformar a vida destes pais e destas famílias que me ouvem. Eu vim, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, profetizar sobre esta igreja, de que a vida familiar dos teus filhos nunca mais será a mesma. Eu profetizo restauração neste casamento falido. Eu profetizo restauração nestas alianças que foram quebradas. Eu profetizo, Senhor, que eles não vão perder os filhos para as drogas, mas hoje eles vão chegar em casa, Senhor, com a autoridade do teu Espírito Santo, mudando as palavras proféticas. Teus filhos, diz o Senhor na minha boca esta noite, você não os perderá para as drogas, você não os verá nas cadeias, mas você os verá sentado ao redor da tua mesa, glorificando o nome do Senhor. Sim, ó Espírito Santo, vai confirmando esta palavra com poder, com graça, com glória, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração: cura, transforma e liberta, para a glória do teu santo nome.